Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos povos. Como vocês viram, hoje eu cortei o cabelo, fiz a barba, né? O cabelo já está encaracolando de novo, mas, como sempre, né? Como eu fiz o cabelo, careca aparece mais, né? Graças a Deus é pouca careca, né? Estamos fazendo remedinho para ver se melhora, mas não sei não, hein? Quem sabe daqui a uns anos eu vou estar fazendo a live com uma carequinha. Né? Quem sabe? Ah, Bernardo, se eu ficar careca, você vai se incomodar? Eu não. Não quero. Mas não me incomodo também, não. Sabe, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas. A gente se incomoda com as coisas que são importantes. As coisas que não são importantes, a gente não se incomoda. Voltando a lembrar, eu estou trocando de plantão, então amanhã tem live, mas sexta-feira não vai ter live. Não vai ter live por dois motivos, né? Um motivo é que sexta-feira eu vou estar de plantão, o plantão acaba às 7 horas, eu não sei se eu chego a tempo. E o outro motivo é que vai ter a segunda reunião que nós estamos fazendo meu Deus do céu, da Carta aos Romanos. Então já viu. Muita coisa, muito trabalho, né? Semana que vem, eu não sei como é que vai ser a minha vida, porque eu tenho um congresso, aliás, um simpósio de cardiologia, né? Entrou alguém. Renatão, querido, boa noite, paz e bem. Que felicidade, que honra, que alegria ter você aqui na live. Olha, meu amigo, pessoa querida. Né? Quem mais está chegando aí? Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então, como eu estava falando, amanhã vai ter... Amanhã não, semana que vem vai ter o simpósio do Instituto, terça e quarta. Então, não sei como é que vai ser minha vida. Semana que vem vai ser uma bagunça total, né? Porque eu tenho que ver um monte de coisinhas até lá. Eu tenho que fazer 2 relatórios, né? Além dos 2 relatórios, eu tenho que fazer a apresentação. Então já viu, é muita coisa. Mas sabe, pessoal, boa noite, meu querido amigo iluminado. É só você. Obrigado, Renata. Sabe, mas assim, eu acho bom, entendeu? Eu não sou daquelas pessoas que reclamam de ter muito trabalho, não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, acho que não é que o trabalho enobreça o homem, é o homem que enobrece o trabalho. Mas eu acho que é importante, eu acho que é um dom que eu tenho e eu tenho que usar isso para ajudar as pessoas. Ontem eu queria fazer live, mas não foi possível, então vou fazer a live, estou fazendo a live hoje e eu quero fazer uma lembrança hoje. Né? Ontem fez 1 ano que eu tive o meu AVC, eu tive o meu derrame. Né? É claro que ninguém quer ter um AVC. É claro que Deus não quer que você tenha um AVC. Deus não manda um AVC para mostrar sua força. Não. Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Mas assim, eu não posso dizer que foi ruim o teu AVC. Eu tive medo? Tive medo. Eu fiquei apreensivo? Sim, eu fiquei apreensivo. Não é?
Mas, por outro lado, foi um momento bom, porque a gente sabe que as pessoas gostam da gente, mas quando a gente vê o carinho, a preocupação, vê o cuidado, é diferente. Né? Quando a gente fica sabendo que as pessoas se preocupam, quando as pessoas se esforçam para estar presente, a gente fica contente. Né? Então, assim, não é que eu acho maravilhoso ter um AVC, não, mas eu acho que eu, junto com um monte de pessoas que rezaram, que oraram, que mandaram energia, oi Nazir, boa noite, paz e bem, que mandaram energias, que fizeram bons pensamentos, sei lá o quê, né? Estamos aí. Já tem 1 ano e 1 dia e nós estamos melhorando, né? Nazir está chegando aqui, ela é lá da comunidade de Santo Antônio, né? E eu me lembro o cuidado, o carinho da comunidade de Santo Antônio. Porque eles deram um jeitinho de arrumar um carro para me entregar lá em cima na capela, e não é fácil chegar naquela capela de carro, é difícil, precisa de um motorista muito bom, muito cuidadoso, né? Mas eles deram um jeitinho. E para mim foi tão bom fazer aquela celebração, aquelas celebrações da palavra lá com eles, né? Depois eu fui melhorando, estou indo a pé atualmente, mas aquelas primeiras foram interessantes, né? Bom, já passou da hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e vós não dançastes. O celular tá aí? Não, moço, não está aqui não. Fazemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. E agora o Sérgio está entrando. Boa noite, Sérgio, paz e bem. Mozinho está entrando. Boa noite, mozinho, paz e bem. Sabe, pessoal, eu pus essa live com uma pergunta: insatisfeitos ou incoerentes? E aqui a gente tem que trabalhar esse texto com muito cuidado. Porque se você não trabalhar com muito cuidado, você vai ser enrolado, você vai ser enrolada. E são muitas as pessoas que fazem essa coisa, fazem esse papel. Algumas de propósito. Infelizmente, algumas manipulam o texto das escrituras de propósito. Outras não. Outras fazem isso desse jeito porque ouviram pessoas falar, aprenderam assim e acabam interpretando assim. De fato, sabe, pessoal, não é fácil fazer uma boa exegese. Não é.
Ou seja, você aplicar de forma prática a interpretação de um texto não é uma coisa fácil de fazer. Então, assim, por isso que eu me dedico tanto a fazer a live, para tentar trazer coisas diferentes para vocês. E aqui, por exemplo, as pessoas vão começar com uma... Eu até acho que aqui deve ter gente que fez uma fala que é muito comum nos dias de hoje. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Aí vai aparecer alguém que vai dizer assim, nem todos os homens! Eu não sou assim! Olha a minha cara, ó. Horas, bolas, bolinhas, bolotas e bolões. Ah, você não é assim? Parabéns, você fez o mínimo. Não, de vez em quando eu vejo. Ah, os homens olham as mulheres com desprezo, olham as mulheres como fossem um objeto sexual. Aí vem um, eu não sou assim. Quer o quê? Quer parabéns? Você fez o mínimo que você devia fazer como ser humano? Quer parabéns? Ah, os homens olham uma pessoa preta e pensam que ela é um bandido. Nem todos os homens, eu não sou assim. Ah, parabéns. Pelo menos você não é racista. Vamos combinar, pessoal? Quando você faz um termo de generalização, você faz porque a imensa maioria das pessoas são assim. Claro que há exceções. Mas se realmente você é uma exceção, você precisa se nomear uma exceção. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que responder para a gente. De vez em quando eu vou num grupo de uma rede social qualquer. Poxa, Camaru, boa noite, paz e bem. Eu estou numa rede social qualquer. Que nem outro dia eu estava no TikTok. E o sujeito lá no TikTok escreveu uma crítica aos católicos. Eu sou católico, eu sou clero da Igreja Católica. E a crítica não se aplicava a mim. Mas a crítica era coerente. Boa noite, diácono, paz e bem, mãozinha de oração. Obrigado, Chico Maru. Sabe, pessoal, a crítica era coerente. A crítica não estava errada. A crítica era assim. Católicos de uma determinada cidade, eu não me lembro qual, estão tão envenenados pela ideologia que impediram o padre Júlio Lancelotti de rezar uma missa. E a pessoa comentava, eu acho um absurdo esses católicos contaminados pela ideologia. Bem, vocês me conhecem, eu não sou católico contaminado por ideologias. Ô Marli, boa noite, paz e bem. Eu tenho a minha ideologia. Uma ideologia profundamente baseada no Evangelho. Mas não sou contaminado por uma ideologia que, por exemplo, diga que você não deve rezar uma missa, seja lá quem for o padre. Eu vou dizer para vocês que, apesar de eu não gostar de missas tridentinas, eu não tenho nada contra um padre rezar uma missa tridentina. Só não peça minha ajuda, porque eu não sei fazer nada ali. Tá entendendo? Ah, Bernardo, e uma missa de cura e libertação? Na boa, eu não sei fazer missa de cura e libertação, eu não sei nem ajudar numa missa de cura e libertação. Mas, se alguém quiser rezar uma missa de cura e libertação, reza. Aí vem lá, ó, Zezinho tradicionalista já está ali furioso. Já está gritando ali, pulando 1,5 metro, não, 2 metros já. Toda missa de cura e libertação. Zezinho, deixa o povo em paz, Zezinho. Deixa. Sabe, pessoal,
Se você realmente não faz parte desse grupo que está sendo criticado, você não precisa afirmar que você não é desse grupo. Você está em paz contigo mesmo. Ah, Bernardo, os médicos são todos um bando de arrogantes. Eu vou virar para ele e falar, você está certo. Né? Os únicos que não são arrogantes são os cirurgiões, porque esses têm certeza que são Deus. Mas qual o problema de eu falar isso? Ah, Bernardo, mas eu sou cirurgião e eu não acho isso. Parabéns. O que eu vou falar? Então essa é a primeira coisa. Ele aqui está se dirigindo a um grupo. Quem é esse grupo? É difícil saber, né? Mas se você lesse o contexto todo, você ia saber que ele está falando aos fariseus. Os fariseus questionavam ele. Os fariseus estão num momento de um confronto com Jesus. Eles querem pegar Jesus no pulo para condenar Jesus à morte. Então, eles precisam pegar Jesus numa coisa. E aí Jesus se revolta e vira e fala assim, com quem hei de comparar os homens dessa geração? Então ele está falando para um determinado grupo. E ainda digo mais, certamente entre esses fariseus, nem todos estão aqui, mas os que não estão, não reclamaram. José de Arimateia era um fariseu, membro do Sinédrio. Deve ter lutado com unhas e dentes para não condenar Jesus, mas perdeu. E ele não ficou gritando, não, eu não. Coisa ridícula. Né? Nicodemos era fariseu, não ficou reclamando. Então aí vai tocando. E aí é muito interessante, porque ele mostra um comportamento que nós temos hoje em dia. E é um comportamento que eu acho muito estranho. É um comportamento que eu acho, assim, à beira do ridículo. Então vou dar um exemplo. Os tradicionalistas. Observe, eu não estou falando de um católico tradicional, de um católico conservador. Se você não é tradicionalista, você não precisa vir fazer um comentário. Eu não sou assim. Um tradicionalista. A maior parte dos tradicionalistas vão chegar para mim numa missa, porque o tradicionalista raiz ele não vai na celebração da palavra, ele vai na missa. E ele até vai aceitar receber a comunhão de mim, porque eu sou clero. Do ministro ele provavelmente não vai aceitar. Ele vai se ajoelhar, todo contrito. Eu vou dizer, o corpo de Cristo, ele vai abrir a boca. Ele não vai falar amém, porque pelo rito tridentino, quem fala amém é o sacerdote ou o diácono. Então eu vou ter que falar amém, vou colocar na língua dele e ele vai comungar. Porque é assim que se comunga, não sei o que, não sei qual, não sei o que, porque o Concílio de Trento, o missal do Papa Pio V, não... Tá? Tudo bem. Mas esse mesmo tradicionalista desafiava a autoridade do Papa Francisco. Como é que ele bate no peito e exige o cumprimento do missal do Papa Pio V, exige comungar de joelho na boca, porque assim... Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Porque assim que está previsto no Concílio de Trento, mas não admite e segue a submissão ao Papa como está previsto no Concílio de Trento. Nota?
Ele está insatisfeito quando eu comungo. Na mão, ele reclama, diz que é coisa do demônio. Comungar na mão é coisa do demônio. Eu já vi isso falado, escrito, já vi isso em rede social. E uma vez entrou num post meu, falou isso, e aí eu respondi para ele: ah, é? Poxa, eu não sabia. Jesus então estava mancomunado com o demônio, porque ele deu comunhão na mão dos seus discípulos. Né? Aí, não, mas você está desconversando porque na missa dos apóstolos, nenhum apóstolo rezou nenhuma missa na vida dele. Aliás, os discípulos dos apóstolos também não. Aliás, os netos dos apóstolos também não. Aliás, os bisnetos dos discípulos dos apóstolos também não. Porque missa só surgiu no século IV, 300 e trocado. Entende um problema? Eles estão insatisfeitos ou eles são incoerentes? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas. Eu vou, por exemplo, dar a bênção do Santíssimo. Ou vou fazer uma pequena procissão com o Santíssimo. Imediatamente alguém sai correndo para pegar o véu humeral, porque você não pode tocar no Santíssimo com as suas mãos. Tá? Mas essas mesmas pessoas, se eu passar com o Santíssimo perto, elas querem colocar a carteira de trabalho, as chaves, até elas querem tocar na mão, com a mão do Santíssimo. O que é isso? E se eu fizer levar o Santíssimo com a mão nua, eles vão reclamar. Mas eles querem tocar a carteira de trabalho, a foto do filho no Santíssimo. Porventura, a foto do filho, a carteira de trabalho, a chave do carro, a da casa, são mais puros, são mais perfeitos do que as mãos de uma pessoa? Notam? Isso é insatisfação ou isso é incoerência? Eu estou insatisfeito com João Batista, eu estou insatisfeito com Jesus. Eu estou insatisfeito com João Batista, que prega o rigor e a conversão. Olhem bem, os fariseus são extremamente rigorosos, mas eles se incomodam com o rigor de João Batista. E criticam João Batista, dizem que ele está endemoniado. Aí vem Jesus, que não tem o rigor de João Batista, ele é um comilão e um beberrão. E aí você vai dizer, não, é o caminho do meio é a solução, porque, pelo amor de Deus, isso virou uma verdadeira mantra, né? O caminho do meio, o caminho do meio. Né? A maior parte das pessoas nem sabe o que elas estão falando, nem tem ideia do que é o caminho do meio. E eu não vou me arriscar, porque eu sei muito pouco sobre isso, porque isso não faz parte da liturgia católica, da teologia católica. E eu não emito opinião sobre coisas que eu não sei, porque eu não sou bobo, porque eu falo besteira se eu fizer isso. Agora, eu sou um clero cristão. Então, eu tenho obrigação de conhecer a palavra do Senhor. Aliás, quando eu fui ordenado, eu recebi o livro dos evangelhos, toquei com a minha mão e o bispo falou,
Conheça esse livro, ensina o que está nele e viva o que você ensina. Ou seja, eu não devo apenas ler esse livro. Eu devo ensinar esse livro e devo viver segundo esse livro. E nesse livro está assim, lá em Apocalipse: conheço tua conduta. Tu não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Morno como tu é, vou vomitá-lo. Jesus não é um homem em cima do muro. Jesus não quer que você seja em cima do muro. Jesus quer que você tenha lado, tenha posição, que você se mostre no mundo. Meio termo, terceira via, em cima do muro, caminho do meio, não é o nosso lado. Bernardo, você está dizendo que eu não posso ser ponderado. Opa! Pera lá. Depende do ponderado. Eu acho que você deve ser prudente. Ou seja, escolher os meios para melhor atingir o fim dentro da justiça. Então, por exemplo, você não vá pular num mar de ressaca para salvar uma pessoa, a não ser que você seja um salva-vidas treinado com devido equipamento. Entende o que eu estou dizendo? Isso é prudência. Bernardo, tem uma pessoa num aperto desgraçado, precisa chegar no hospital. Eu vou pegar um carro? Eu não vou, porque eu não sei dirigir. Entendem? Se eu soubesse dirigir, eu pegaria um carro. Se eu soubesse dirigir, eu roubaria um carro para levar uma pessoa que precisa ao hospital. Mas eu não sei dirigir. Então não serei prudente em assumir a direção. Mas eu tenho um lado. Eu sempre terei um lado. O problema é que estes homens que aqui estão, eles aparentemente são incoerentes. Eles querem permanecer numa situação onde só eles têm uma resposta, onde só eles têm a solução. Então, na verdade, eles não estão nem insatisfeitos, nem são incoerentes. O que Jesus está criticando aqui é a opressão religiosa. É. Jesus está criticando eles por quê? O que incomodava eles em João não era que João dizia que você tinha que fazer sacrifício e se converter, se arrepender dos seus pecados. Não. É que João denunciava a falta de modéstia deles. Como assim, Bernardo? Você está dizendo que os fariseus vestiam roupas muito curtas, deixavam os tórax pelados? Não. Quando a Bíblia fala sobre modéstia, inclusive no vestir, ela não está falando sobre a parte do corpo que aparece, como hoje em dia fazem. Não! Ele está falando sobre a ostentação. Você pode ser um homem vestido com toda a garba e elegância e está faltando a modéstia. Porque você tem um sapato de couro do couro de não sei o que custa R$3.000. O seu relógio é um Patrick de não sei das quantas, que custa R$7.000. As suas abotoaduras são de ouro branco. E daí? Isso é falta de modéstia.
porque a sua roupa é símbolo de ostentação. As mulheres podem estar vestindo um vestido comprido com mangas longas, uma boa gargantilha no pescoço, mas usa uma bolsa Louis Vuitton que só a bolsa custa R$9.000. Oi, Jailton, boa noite, paz e bem. Isso é falta de modéstia. A modéstia da igreja, a modéstia da Sagrada Escritura é sobre a ostentação. E aí é que é um problema, porque João pregava a modéstia no comer, a modéstia no vestir, a modéstia no agir. João queria que você não abusasse. Boa noite, paz e bem, diz o Jairton. Que você não abusasse das coisas. E olha como isso faz falta hoje em dia. Eu fico vendo pessoas, por exemplo, me lembro na Copa do Catar, tinha gente comendo bife que tinha pozinho de ouro no bife. Aí o bife custava R$5.000. Tem político que, quando o povo passa fome, comia lá um bife que o quilo da carne custava R$1.200, R$1.500. Oi, Torre, boa noite, paz e bem. Então, o que o João Batista falaria? Não, você não pode fazer isso. Você tem que ter modéstia no comer, modéstia no vestir. Então, apesar do João Batista falar em conversão, como ele falava em pureza, modéstia, cuidado, respeito, ele irritava os fariseus. Por quê? Porque os fariseus não podiam usar das suas ferramentas para oprimir as pessoas. Por quê? Porque João Batista atacava justamente essas formas de opressão. Ah, você tem que pagar o dízimo de não sei qual, o seu sacrifício. Não, o seu pecado é muito grande, não pode ser 2 pombas, tem que ser um coelho. Ih, mas eu não tenho dinheiro para comprar um coelho, fariseu. Então você, sinceramente, não sei não, hein? Você pode ir para o inferno. Nota? Né? Teve um filme que rolou do Maduro no Catar comendo churrasco caro, enquanto o povo da Venezuela comia lixo no chão da rua. Teve sim. Aliás, também teve um filme da seleção brasileira comendo bife de R$5.000, enquanto o pessoal do Brasil estava na fila do osso, né? Isso aí é justamente... Inclusive teve o presidente daquela época que comia com frequência bifes de uma picanha que custava em torno de R$2.000, enquanto o pessoal estava na fila do osso. Né? Infelizmente, o que não falta são pessoas arrogantes gastando dinheiro adoidado. Né? Você tem vídeos do presidente da França, acho que é Macron o nome dele, tomando vinho caríssimo enquanto tinha francês passando necessidade. Né? Você tem o... Ai, meu Deus do céu. Aquele governador que foi preso aqui do Rio. É difícil, né? Vários foram presos, mas um em Paris com guardanapo na cabeça, gastando um dinheiro absurdo, com população passando fome no Rio. Infelizmente, Torre, o que não falta é político de todos os espectros ignorando a fome do povo. Né? Infelizmente. Mas esses se comportam Witzel. Witzel, isso mesmo. Witzel é aquele careca. É aquele careca. Enche Camaru. É aquele carecão. Líder tem que comer na mesa do seu povo.
Concordo. Aliás, o Pacto das Catacumbas fala isso, que os líderes não só deveriam comer, como deveriam se vestir e andar como líder, como seu povo. Então Helder fazia isso, alguns bispos do Brasil faziam isso, muitos hoje em dia não fazem. Shikamaru é isso mesmo, então, é o Witzel, ele mesmo. Do mesmo jeito que eles se revoltavam com Jesus. Né? Por quê? Porque Jesus, ele pregava o acolhimento, o cuidado, o respeito. Ele pregava a necessidade da justiça. Ele dizia que você tinha que receber as pessoas na comunidade de fé. E os fariseus, porque queriam excluir, queriam trancar a porta do céu, diziam que eles não podiam entrar. Então, na verdade, eles são incoerentes, estão insatisfeitos. Por quê? Porque a novidade que é o cristianismo necessariamente passa por uma mensagem que liberta as pessoas da opressão. Aliás, se você for no blog eclesialidades.org, tem um artigo da minha amiga Cacá Moretti, que de vez em quando aparece aqui na live, em que ela coloca uma coisa muito interessante. Ela fez o primeiro artigo de uma série que ela vai mostrar para a gente a existência de opressão e da ação do Senhor frente à opressão. E o primeiro desses já saiu, que é o de Abraão. Tá? Eu não tenho como pôr um link funcional no Instagram, mas eu vou pôr o link aqui como um comentário. Depois, se vocês quiserem, podem até me mandar mensagem, eu mando o link para vocês. Tá? Mas então, eles reclamavam com João Batista, porque João Batista denunciava a opressão, a opulência, né, a ostentação deles. Eles reclamavam de Jesus, porque Jesus, mesmo não os denunciando, mostrava quanto eles eram abjetos, por não quererem acolher, por não respeitarem as pessoas, por não promoverem a justiça, por não buscarem a paz. Então, essa geração é uma geração que está ao mesmo tempo insatisfeita e é incoerente, porque o modelo de fé deles é um modelo profundamente anticristão, porque é um modelo que exclui e que oprime. Então, respondendo à minha pergunta, eles são insatisfeitos ou eles são incoerentes? Nenhum dos dois. Eles são hipócritas e opressores. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. 2:09. Meu Deus do céu, daqui a pouco isso vai cair, porque outro dia caiu. Né? Então amanhã tem live. Tá? Sexta-feira não tem, mas amanhã tem e sábado tem. Tá? Me despeço, né, de vocês, deixando a minha bênção. E eu já sei quem eu vou evocar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Opa, eles são espertos, querendo se dar bem sem pensar no povo. Infelizmente, vários são assim, tanto na igreja quanto na política. Jairton está dizendo amém. Amém, pessoal. Tchau, tchau. Amanhã, 19h30. Shikamaru, amém. Tchau, tchau, pessoal, antes que caia, porque outro dia caiu. Eu fico preocupado de cair. Beijos para todo mundo.